A minha intenção com vocês esta noite é chamar a atenção para um modo de ação de Deus no exercício, na aplicação dos pactos. Normalmente, provavelmente vocês durante a semana ouvirão do Dr. Robertson a descrição e a caracterização das alianças, das formalizações da aliança no Antigo Testamento. E eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto dessas formalizações que é o papel do mediador, ou a tarefa de mediação. Os pactos são ministrados e eles têm como objetivo o povo de Deus, eles têm como objetivo alcançar aqueles a quem Deus está redimindo, mas Deus se utiliza de um meio, e normalmente no texto bíblico de uma pessoa, que fará a representação da pessoa de Deus na instituição, na concretização do pacto e da aliança. É interessante a gente pensar nisso porque estes modelos normalmente são conhecidos nossos na teologia de um modo geral, na teologia sistemática, como os 3 ofícios de Cristo e a descrição da sua obra. Mas é importante que a gente observe que estes modelos foram primeiramente apresentados para nós através de personagens da Escritura. E quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, estes que chamamos de ofícios, esses modos de ação vão sendo construídos na nossa mente, construídos na nossa percepção teológica, e aquilo que os personagens do Antigo Testamento realizam, apontam e nos fazem então preparados para reconhecer o trabalho, a obra de Jesus. Então, eu quero mostrar para vocês esses 3 modelos, como eles são apresentados na Bíblia, e um quarto, que normalmente nós não observamos dentro do texto bíblico, mas que também é importante dentro deste processo de mediação pactual do Antigo Testamento. Então, o primeiro conceito que eu preciso chamar a sua atenção é que Deus não trata pessoa a pessoa. É isso que eu quero dizer com individualmente no Antigo Testamento. Deus trata com grupos e Ele trata com pessoas que representam este grupo diante de Deus e pessoas que representarão Deus diante deste grupo. Então esse é o ponto inicial do meu trabalho com vocês essa noite, mostrar que Deus quando está se dirigindo a indivíduos, e nós vamos ver Ele falando com indivíduos, na verdade Ele está fazendo deste indivíduo o mediador da sua aliança para um determinado grupo. E se nós observarmos isso, nós teremos condições de então analisar não apenas aqueles personagens que nós conhecemos vinculados diretamente aos pactos, mas os demais personagens do texto bíblico que também estarão desenvolvendo papéis importantes ou firmando papéis importantes no percurso da aliança. Talvez o único caso que a gente possa dizer como exceção para este princípio que eu quero trazer para vocês, seja a concessão dos 10 mandamentos. Para você entender bem aquilo que eu quero chamar a sua atenção. No texto do Antigo Testamento, nós vamos ter algumas coisas no Novo Testamento, mas no texto do Antigo Testamento, o momento em que Deus proclama os 10 mandamentos, é um dos raros momentos onde Deus fala com todo o povo diretamente. Em todas as outras situações, Deus está falando com alguém para que esse alguém sirva de mediador para outros. E eu vou mostrar para vocês, isso vale para Adão, isso vale para Abraão também, que normalmente nós tratamos deles apenas na sua condição de indivíduos.
e não como representantes pactuais, e não como mediadores da relação pactual. É interessante quando você lê o Van Groningen no Criação à Consumação, ele, no seu primeiro parágrafo, diz que vai estudar os aspectos relacionados à criação, à história e à teologia, desenvolvendo conceitos bíblicos de reino e aliança, e aí ele põe entre parênteses, e também de mediador. E ele que trabalhou, um dos seus primeiros tópicos foi a questão da mediação, do papel messiânico de Jesus, mas ele coloca o papel do mediador entre parênteses, como se fosse assim alguma coisa à parte dos conceitos de reino e aliança. E você que já estudou conosco no seminário sabe, esses três conceitos são os três grandes conceitos do Van Groningen. Tá? Então ele vai nos chamar a atenção de que a ideia do mediador, e aí nós temos que desprover da nossa linguagem teológica, os meus alunos de teologia bíblica já sabem disso, a gente tem sempre que refazer um pouquinho dos nossos conceitos teológicos para não cairmos na heresia. Então, quando eu estou falando de mediador, eu não estou falando daquele conceito teológico do único mediador entre Deus e os homens. Tá? O que eu estou mostrando é que nós temos homens que nos ensinam, que exercem como símbolos, como tipos, aquilo que o único mediador vai realizar. Tá? Então, eu vou chamar de mediadores aqui, porque até então o perfeito mediador não havia se apresentado, mas eu quero sempre que você lembre que eles são mediadores porque se parecem com Cristo. Eles são mediadores porque exercem as funções que Cristo exercerá plena e perfeitamente. Ok? Todas essas pessoas que agiram como intermediários, fazendo conhecer as virtudes de Deus, fazendo chegar os propósitos de Deus para aqueles a quem eles representaram, nós estamos chamando de mediadores. Então, há 4 modelos que eu quero chamar a sua atenção. Como eu disse para você, os 3 primeiros são bem conhecidos. Tá? O primeiro modelo de mediação é o modelo de domínio. Deus é o Senhor de todo o universo. Ele é o Criador de toda a terra. Todas as coisas foram criadas e são governadas por Ele. Nós olhamos para Deus e vemos nas Escrituras o modo como Deus tem o seu poder sobre toda a criação e as governa por meio da providência. Mas nem sempre nós observamos que Deus colocou esta autoridade de governar sobre todas as coisas sobre o homem. Quando Deus cria o homem, a primeira coisa, antes de qualquer outra que Deus faz, Ele vai ser a nossa imagem e semelhança. Por quê? Terá domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa é a autoridade de Deus. Este é um domínio que pertence ao Criador. E o que Ele faz? Ele transfere este domínio e coloca-o sobre o homem, para que ele exerça em nome de Deus. Para que ele realize aquilo que Deus quer da sua criação, para que ele conduza esta criação para cumprir os propósitos do Criador. Deus poderia tratar e pode tratar dessas coisas diretamente? Sim, e Ele o faz. Mas Ele quer também se fazer conhecido. Ele quer também exercer o seu governo sobre toda a criação, oferecendo ao homem, concedendo ao homem esta capacidade de dominar e de cuidar de toda a terra.
Esta mediação por meio de domínio, ela está ali presente em Adão, mas ela não é para Adão. Esse é um dos problemas que nós enfrentamos no relacionamento com a criação. A humanidade, ao se desvincular de Deus, ao se rebelar contra Deus, passou a usar a criação para os seus próprios propósitos. Passou a usar a criação para o seu próprio prazer. E isto é um desvirtuamento, isto é um pecado, uma corrupção do projeto original. O projeto original é que o homem governasse a criação em nome de Deus. Você vai encontrar uma grande quantidade de situações no texto bíblico onde este princípio está sendo aplicado. Então, não é por acaso que Deus promete a Abraão uma terra. A posse da terra não é alguma coisa assim apenas, vocês precisam de um lugar onde morar, mas é uma demonstração deste domínio. É a mesma coisa vai acontecer com Davi, um reino, um trono, e ao filho de Davi é prometido as nações, o governo até as ilhas. Por quê? Porque parte da ação pactual de Deus é o governo sobre a criação. E todos aqueles que, de alguma forma, nos ensinam a respeito do único mediador, que nos ensinam a respeito de Cristo, vão nos ensinar a partir do exercício da autoridade, do exercício do poder, que não é um fim em si mesmo, nem uma maneira de se autopromover, mas é uma maneira de executar os propósitos de Deus na terra. Huckman, discorrendo sobre a questão da imagem e semelhança, diz que um dos sentidos, e ele fala sobre vários desses sentidos possíveis, né, da expressão, ele diz: o homem, pois, foi criado à imagem de Deus, de modo que pudesse representar Deus como um embaixador em outro país. Como um embaixador representa a autoridade do seu país. Assim, o ser humano, homem e mulher igualmente, deve representar a autoridade de Deus. Por nosso intermédio, Deus realiza os seus propósitos na terra. O domínio. Essa questão do domínio, só para a gente fazer o link com a realidade no Novo Testamento, como acabamos de ouvir, é a razão pela qual Jesus realiza milagres. Ele não está apenas beneficiando as pessoas, ele está exercendo a sua autoridade. Ele está demonstrando que tem sobre si essa autoridade de curar, de organizar a criação, de restaurar aquilo que foi perdido. Van Groningen diz que, num sentido real, a humanidade vivendo e servindo dentro de uma relação pactual, agiria como mediadora daquele pacto. Isso quer dizer que, por meio da humanidade, o laço do pacto seria mantido. E as bênçãos que Deus designou para toda a criação continuariam a fluir. E a resposta da criação seria climaticamente expressa no louvor e na glória de Deus, o Criador. Adão foi o primeiro homem do pacto de Deus e o seu primeiro mediador. Só para demonstrar isso de forma prática, é por esta razão que, quando Adão peca, a terra é maldita. À medida em que o representante pactual não está mais habilitado para representar o Criador, o resultado disso é que as bênçãos não chegarão à criação. E é por isso que Paulo vai repetir lá em Romanos que a terra, ela geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque a redenção do homem também é a redenção da criação. Por quê? Porque o homem exerce esta função mediatória, ele tem no domínio uma de suas primeiras funções. Há diversos textos bíblicos que nós podíamos citar aqui, mas você pode pensar no Salmo 72, uma oração pelo rei.
Fala que quando o rei for abençoado pelo Senhor, toda a terra estará em paz, haverá prosperidade, haverá multiplicação de bens. Por que essa ligação entre a criação em paz e um rei fiel a Deus? Porque o rei, ele exerce essa função mediatória. O segundo modelo, nosso tempo corre, o segundo modelo é o modelo do sacerdócio. O sacerdote é o mediador da presença abençoadora de Deus. Ok, a gente podia ir lá direto para o sacerdote, mas eu quero fazer isso um pouquinho antes para o nosso estímulo no estudo. Abraão é alguém que exerce a função sacerdotal. A função de fazer com que as bênçãos de Deus cheguem a todas as famílias da terra. O chamado de Abraão foi dado nessas condições. Eu vou fazer de você uma bênção, e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Abraão deveria ser este meio pelo qual a bênção de Deus, que havia sido perdida por conta do pecado e que não podia ser experimentada pela humanidade por causa da sua rebelião, pudesse chegar. Então, quando Deus está falando com Abraão, não está apenas salvando individualmente, mas Ele está preparando um meio a partir do qual aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem Abraão serão amaldiçoados. Abraão é o mediador da bênção, Abraão é o mediador da maldição. Quem estiver associado a Abraão será bem-sucedido. Quem estiver contrário a Abraão será amaldiçoado. É interessante a gente ver isso quando nós descobrimos que Ló vai junto com Abraão, e a gente está sempre preocupado com o fato de que a ordem de Deus era que Abraão deixasse a sua família, mas repare ali no texto que Ló também é abençoado com grandes riquezas. E que a vida de Ló cai em ruína e desgraça quando? Quando ele se afasta de Abraão. Esse não é certamente o ponto central do texto, mas está lá registrado para nossa compreensão. Ele é este mediador. É interessante observar, além de Gênesis 12, né, que nós bem conhecemos, Gênesis 18. Gênesis 18 é um texto fundamental para a gente entender quem é Abraão nesta relação. É o texto onde primeiro Deus visita Abraão e anuncia um filho que há de nascer de Sara. E depois daquela visita, há uma conversa entre Deus e Abraão sobre Sodoma e Gomorra. E olha só o que está colocado no texto. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Veja que Deus não esquece esse detalhe em momento algum. Aí termina, né? Ele está falando dos filhos, a ideia de educar os filhos, ensinar na justiça. E aí então Deus diz o que tem a dizer. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Nossa leitura novamente já vem enviesada e a gente só se preocupa com Ló, né? Mas o que Abraão está fazendo agora e vai fazer nos próximos versículos é interceder junto de Deus a favor de Sodoma e Gomorra.
E vai dizer: Deus, se tiver 50 justos, o Senhor não pouparia a cidade? Deus diz: sim, 50 justos eu poupo. E se faltarem 10, forem 40, 10 também, 40 também está muito bom. E 30 também eu poupo. Deus, não fica bravo comigo, mas se forem 20, não, 20 eu vou poupar a cidade. Mas se tiverem 10, Deus, só pergunta a última vez. Se tiverem 10, eu vou poupar a cidade. Em nenhum momento Abraão pediu por Ló. Deus sabia o que Abraão queria, certamente isso estava no coração, né, de Abraão. Mas note que coisa interessante, ao invés de pedir por Ló, que imagino seja o que Abraão desejava, ele está pedindo pelas nações. Porque ser sacerdote é ser mediador junto de Deus, das nações, fazendo com que a bênção chegue às nações, fazendo que as nações recebam da misericórdia de Deus. Eu sei que ele tem interesses particulares na proteção daquela cidade, Deus também sabe que ele tem, mas o que Abraão faz é interceder por aquele povo, para que Deus eventualmente viesse a poupá-lo. Serviço da mediação, visto por Moisés, no caso do bezerro de ouro, visto por Samuel, quando o povo pede um rei e Samuel mostra para o povo que eles fizeram alguma coisa errada e o povo diz, Samuel diz: eu vou agora deixar a minha função e não vou mais ser o líder de vocês. O povo se arrepende daquilo e Samuel diz: eu jamais deixarei de interceder por vocês. Há muitos homens e mulheres de Deus que estão exercendo essa função de mediar a presença abençoadora. Alguns deles são colocados de maneira enfática. Eu preciso então perceber que o pacto, ele é sempre feito assim, de Deus para com as nações pecadoras. E então este Deus vai reunindo pessoas através daquele que representa, aquele que faz chegar a sua bênção às nações. A função da intercessão de Cristo é bem conhecida. Mas é interessante a gente pensar que a limitação de Abraão no seu poder de intercessão mostra que havia, para que as nações pudessem efetivamente ser poupadas, seria necessário um mediador mais eficiente. Alguém que pudesse interceder quando não houvesse justo nenhum. Porque esta é a grande questão de Sodoma e Gomorra. Se tivesse 10 justos, Deus pouparia. Mas não há nenhum justo. E como fazer chegar a bênção de Deus, senão por aquele que é a bênção do Senhor, o mediador da aliança para as nações. O segundo modelo é o modelo do sacerdócio, o modelo da intercessão, o modelo de fazer com que a bênção de Deus chegasse e fosse colocada sobre o seu povo. O terceiro modelo é o modelo da mediação da palavra de Deus, o modelo da mediação da vontade de Deus. E nele então vamos observar Moisés, mas vamos observar Moisés como alguém que é incomparável nessa função. Há muitos que são chamados por Deus para transmitir a vontade, a palavra de Deus para outros. Moisés ocupa uma posição de destaque tremendo, mas ele é um modelo a partir do qual os profetas, a partir do qual os reis, a partir do qual os sábios vão instruir o povo de Deus. Porque eles não estão transmitindo o seu conhecimento próprio. O mediador da palavra, o mediador da profecia, é aquele que está anunciando a mensagem de Deus a alguém. Então Moisés é chamado a ir diante de Faraó e dizer: deixa o meu povo ir. Moisés é chamado para ir diante do povo e dizer: o nosso Deus, o Deus dos nossos pais nos encontrou
E Ele agora quer que nós o adoremos e quer que nós o sirvamos. Então está aqui o comando de Deus a Moisés no início do seu ministério. Vai junto aos anciãos de Israel e dize a eles: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor. Em Deuteronômio 5, quando Moisés vai se referir àquele único, aquele momento singular onde Deus fala com todo o povo de uma vez, em que ele comunica a sua vontade para toda a nação de uma única vez, o texto diz que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vós vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. E então, eles dizem: porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanece vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo eles falaram bem. É necessário que nós tenhamos alguém que nos faça ouvir a palavra de Deus. Por quem é que pode ouvir a palavra de Deus e permanecer vivo? Quem é que pode suportar a presença da santidade do grande rei anunciando o seu querer para o seu povo? Deus fez isso uma vez. E o povo ficou cheio de temor e medo. Apesar de terem experimentado da misericórdia e da graça de Deus, estavam vivos. Mas eles bem entenderam: nós não estamos preparados para ouvir Deus falar diretamente conosco. Coloque diante de nós um mediador. Coloque um intermediário. Deus fala com você, você fala conosco, e então nós ouviremos. É interessante que esta função especial de Moisés como mediador da palavra, como aquele que faz a palavra chegar ao povo, foi questionada por Miriam e por Arão. E eles disseram: Deus porventura não tem falado somente com Moisés? Deus também não fala conosco, não fala através de nós? E o texto diz: o Senhor ouviu. E olha que coisa interessante, Miriam é profetisa, Arão é sacerdote, Arão está ali ouvindo o Senhor juntamente com Moisés muitas das vezes, mas eles de alguma forma, eles querem assumir para si a condição de mediadores da palavra, para além do lugar que Deus havia lhe dado. Por que Moisés tem mais direito de ser porta-voz de Deus do que eu? Porque eu não fui chamado para exercer essa função. Então Deus responde a eles dois: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Ou seja, eu não falo diretamente.
com os profetas. Ou eu falo com visão, ou eu falo em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Nesse aspecto, Moisés, ele se mostra na sua função como mediador de forma muito mais impactante do que todos os demais do Antigo Testamento. Mas o ponto que eu quero trazer é que há uma forma de comunicação com Deus que é direta, boca a boca, mas esta forma o povo não pode suportar. E há uma outra forma, ou duas outras formas como Deus vai falar. Ou ele vai falar por meio de Moisés, ou ele vai falar por meio de sonhos ou visões. E aí nós vamos encontrar esta expectativa de um outro profeta semelhante a Moisés. O livro de Deuteronômio termina com esta afirmação: nunca mais surgiu no povo de Israel alguém como Moisés, com quem Deus falava face a face. Obviamente eles estão falando isso antes da vinda do nosso Senhor Jesus. Mas é importante que a gente perceba isso, como esta função, como transmitir a palavra de Deus é alguma coisa reservada e específica nesse modelo que é o modelo da profecia. Mas eu quero trazer o quarto conceito, que este não é tão comum para nós e também precisa ser reconhecido do Antigo Testamento. Há um quarto modelo, que é o modelo da redenção. O Antigo Testamento apresenta-nos vários mediadores da vitória de Deus sobre o mundo. E o personagem que eu quero destacar para esta função é Josué. Isso pode ser dito sobre Moisés, isso pode ser dito sobre Abraão, mas eu quero pegar alguém que não está normalmente no nosso radar. Qual é a função de Josué? O que é que Josué exerce na história pactual de Israel? Josué é aquela pessoa responsável por fazer a provisão do descanso de Deus para o povo de Deus. Esta é a função da redenção. Promover descanso para o povo de Deus. O nome dele original era Oséias. Se você olhar lá em Números 13, você vai ver que esse era o seu nome. E Moisés o mudou para Josué. Oséias significa salvação. E Josué significa o Senhor salva. A função daquele homem, daquele jovem naquele momento e depois daquele líder era ser colocado como aquele que proveria salvação, que proveria o bem-estar, que proveria vitória para o povo de Deus. Ele não deveria fazer isso com base em si mesmo, na sua própria característica. E o nome então é alterado para que fique evidente que ele nada mais é do que um mediador da redenção, o mediador da salvação. Então, o Senhor ordena a Moisés: toma Josué, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E o texto de Josué que você conhece inicial. Sucedeu depois da morte de Moisés, que o servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite.
Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Durante toda a história bíblica, Deus levanta homens que vão conquistar a vitória para o povo de Deus diante dos seus inimigos. Esta é a função exercida pelos juízes, esta é a grande função exercida por Davi. A função deles é um tipo, é uma apresentação, é uma demonstração de um quarto modelo mediatório, que é aquele que nos faz herdar a promessa. Aquele que nos faz alcançar aquilo que Deus prometeu. É Deus o realizador de todas estas coisas. É Ele a fonte de todas estas coisas, mas Ele as realiza por meio de alguém. Então, quando nós observamos estes modelos, nós percebemos que há essas quatro ações sendo frequentemente apresentadas para nós nos personagens bíblicos. Nós temos o rei, ou o líder, ou o governante, que é o mediador do domínio de Deus sobre a criação. Sobre a terra, sobre o espaço físico, sim, sobre as pessoas inclusive, mas tendo como a sua esfera de ação a criação. Você tem o sacerdote, que é aquele que faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nações, cheguem a Israel primeiramente, e depois a todos aqueles que se aproximarem de Israel. Você tem o profeta, que é o mediador da palavra de Deus para os homens, para aqueles que precisam, crentes ou não crentes, que precisam saber qual é a vontade do rei e qual é a vontade daquele que é a fonte de todas as bênçãos. E você tem o redentor, ou o juiz, ou o libertador, que é aquele que vai mediar a promessa de Deus para o seu povo. É evidente que quando a gente olha para esses quatro modelos, a gente encontra a sua perfeição e a sua plenitude na pessoa de Jesus. Josué, por exemplo, quando ele morre, há muita terra ainda para ser conquistada. E quando Davi chega à plenitude da promessa feita, ele é impedido de construir o templo, porque ele era um homem de sangue e a obra de Deus deveria ser realizada por outro. Mas Deus sempre vai apontar alguém que vai realizar esta obra. E obviamente nós reconhecemos na pessoa de Jesus a perfeição de todas essas ações. Mas eu quero chamar, para encerrar, a atenção de você para um outro aspecto deste ensino. Que se é verdade que todos esses personagens, no exercício das suas atividades no Antigo Testamento, nos apontam para a perfeição e para a grandeza de Jesus, eu tenho que lembrar que cada um de nós também somos representantes de Jesus na atualidade. É importante lembrar que aquilo que eles faziam no passado, fazendo com que a criação, as nações, os homens, o povo de Deus conhecesse sobre o seu Deus e o seu Senhor, nós devemos exercer hoje. E nós devemos, como eles fizeram a partir deste perfeito modelo encontrado em Cristo, exercer a autoridade divina em nome de Deus, nas esferas que nos foram confiadas, seja a família, seja a igreja, seja o trabalho, seja o relacionamento com os povos. Somos nós os responsáveis para fazer chegar a bênção e o cuidado de Deus às pessoas ao nosso redor, ao nosso país. Somos nós os mediadores, nós somos os intermediários, nós somos os embaixadores da bênção de Cristo para os lugares onde nós vamos. Somos nós os responsáveis para que a palavra de Deus seja conhecida. Para que aqueles que não sabem qual é a vontade de Deus, para que Ele seja conhecido. E somos nós que devemos fazer com que as pessoas conheçam a salvação e usufruam daquilo que Deus lhes prometeu por meio de Cristo. Nenhum de nós faz essas coisas por si. Nenhum de nós faz essas coisas pelo seu próprio poder. Mas é importante lembrar que todos nós somos um meio
pelo qual o Senhor Jesus realiza todas estas coisas na atualidade. Nós somos os instrumentos de Jesus para que essas realidades sejam alcançadas. Isso significa, então, que eu devo olhar com mais atenção para estes homens e mulheres do Antigo Testamento e descobrir como eles serviram ao grande mediador e como eles puderam representar a Deus no tempo e nas funções que ele exerceram. E aí, para que nós também, hoje, também incumbidos da mesma função de representar o nosso Salvador, de representar o nosso sacerdote, de representar o nosso rei, de representar o nosso profeta, possamos exercer as nossas funções e as nossas atividades com a mesma dignidade e talvez eu digo com segurança, com maior eficiência. Porque eles faziam na esperança. E nós fazemos a partir dos méritos e das realizações do Senhor Jesus. Que isso nos ajude na leitura, na compreensão e na aplicação das histórias bíblicas. Não apenas reconhecendo a pessoa de Cristo, que devemos fazer e muitas vezes nos esquecemos, mas também sabendo que isso servirá como modelo e como padrão da nossa própria ação, da nossa própria atitude como crentes da nova aliança. Que Deus nos abençoe.